Na Pauta em Podcast, eu sou Danilo Galvão e trago aqui dois amigos, Marcos Silva e Ricardo Nantes, para a gente falar sobre solidariedade em tempos de Covid, empreendedorismo e inovação e principalmente situações que a gente possa combater o desespero que toda essa pandemia oferece a cada um nível de tensão extremo, de dificuldade. Muito obrigado aqui pela presença, Ricardo. Eu agradeço. Muito obrigado pela presença aqui, Marcos. Prazer em revê-lo, Danilo. Satisfação sempre. E assim, eu gostei muito do nome, já vou até começar perguntando a respeito dos Guardiões, que eu acho que o nome é forte e a ideia principalmente é muito mais, Queria que um de vocês já me falasse a respeito desse projeto, e que ganha até uma força, uma importância maior nessa realidade que a gente está vivendo aí de 2020, uma realidade que provavelmente, certamente aumentou ainda mais a desigualdade social em Campo Grande e em todo o Brasil. Muito bom. A ideia dos Guardiões começou com uma ação que a gente fez social, na época que começou a preocupação em relação ao Covid-19 aqui no país, das pessoas ficarem em casa, das pessoas se adaptarem a esse novo formato que a gente teve que viver e que está vivenciando ainda hoje em relação à pandemia, com algumas ações que a gente fez em relação a outdoors na cidade. Depois disso a gente acabou conversando, o Marcos até me ligou e falou: Ricardo, vamos criar um grupo, Se vocês começarem essa ação, a gente pode criar um grupo para a gente trabalhar em cima do sabonete, Porque às vezes a gente fala para as pessoas lavar as mãos, cuidar do mínimo possível, na parte de higienização, mas o pessoal com menos poder aquisitivo, eles não têm condições de estar comprando, ele tem ali o básico para se alimentar. Imagina ficar lavando a mão, se alimentando. Já tem o dinheiro dele comprometido para alimentação, imagina para se alimentar. Então a gente começou a fazer uma campanha em relação a essa questão do sabonete. E aí precisava de um nome, em cima disso, daí que se deu a ideia, Vamos criar Guardiões da Vida, que é um nome grande, um nome que você engloba todo mundo, engloba a sociedade civil de uma maneira geral, de forma bem abrangente. E também a gente criou esse nome porque a gente não queria, às vezes, perder muito tempo, trabalhando com egos, de qualquer um. Tanto que quando a gente se identifica, a gente não coloca cargos, não coloca de que empresa que de qual instituição filantrópica participa ou não. Ricardo Nantes, Guardiões da Vida. Marcos Silva, Guardiões da Vida. Danilo, Guardiões da Vida. Então a gente faz algo realmente assim, apartidário, sem fins religiosos, sem fins políticos algum, exatamente voltado especificamente para essa questão da ação social. Nasceu em relação a pandemia, mas é algo que se tornou muito maior, o Marcos vai falar um pouquinho disso depois, mas se tornou muito maior, muito mais vantajoso para as pessoas que queiram participar, e as pessoas acabaram vindo naturalmente com isso. Fizemos várias ações, muitas pessoas vieram, participaram, o grupo vem aumentando, e isso vem dando um respaldo muito bacana, esse tipo de ação social, onde qualquer pessoa de bem pode participar. Marcos, você acho que o Ricardo também, a gente teve até registro seu em programas do SBT, da Globo, mostrando a entrega, e esse contato principalmente com as pessoas, que além de levar o apoio ou levar, no caso, uma doação, acho que conta muito também ouvir as pessoas, e ter essa conversa para saber qual que é a angústia, qual que é a perspectiva que todo mundo está tendo frente a isso. Ainda mais, como o Ricardo falou bem, gente que já tinha pouco, que já tinha uma dificuldade grande de sobreviver e que pode passar a ter ainda menos, Exatamente, Danilo. Muito bem pontuado pelo Ricardo. A missão que levou a gente a unir esforços. Então, na verdade, os Guardiões da Vida nada mais é do que uma plataforma, um movimento guarda-chuva, onde abrigam várias instituições, sejam elas estatais, exemplo, Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, nossos parceiros permanentes, como qualquer outra organização, a exemplo do Rotary International, o Rotary Club é parceiro, os empresários, as outras frentes, a levar as pessoas que mais necessitam, que é o caso que você citou agora, a esperança. Isso materializado em fatos, em resultados. Então nós queremos realmente que a população de Campo Grande ela seja assistida de forma muito contemplativa e em tempo real. E quem pode ajudar? Qualquer pessoa pode ajudar, qualquer pessoa pode ser voluntária. Assim como o Ricardo, que é um empresário super atarefado, ele abdica de um tempo para estar nesse movimento, qualquer outra pessoa também poderia abdicar de um certo tempo para doar seu tempo, para doar um alimento ou fazer com que essa divulgação chegue lá na ponta, onde as pessoas realmente que precisam possam ser mapeadas, identificadas e nós, enquanto um movimento supra, possamos aí angariar fundos, angariar donativos, organizar a triagem disso
resolvendo a logística e fazer a entrega. Então, é um trabalho sistêmico, mas é um trabalho que tem encontrado grande adesão por parte da sociedade. Então, ao identificar na comunidade essas potenciais demandas, a gente mapeia isso e identifica para os órgãos competentes a tomada de decisão. E qual é a tomada de decisão? Num primeiro momento, a gente entrega realmente o que ela precisa, que é o mantimento, o sabão, o sabonete, as formas de prevenção e de sustentabilidade daquelas pessoas por um certo período. Né? Então, por 15 dias ali a pessoa está tranquila. Depois disso, a gente pode encaminhá-las também para os órgãos de assistência do município, do estado, para que, se aquela pessoa não é beneficiária de nenhum programa social, ela também possa passar a gozar desses benefícios. É importante você falar isso porque tem muita gente que está no ponto cego, né? Muita gente que não existe, ela está aqui em Campo Grande, ela mora em algum lugar, mas ela praticamente não existe para os órgãos. E ela não sabe onde ir, né? Às vezes ela fica um pouco perdida, ela sabe de um comentário aqui, sabe de um comentário de lá, onde poderia buscar ajuda, mas a maioria realmente é até falta de um pouco de informação, né? Eu acredito que não é nem tanto também do órgão público, às vezes dela mesma, né? Falta de conhecimento, falta de informação para saber que existe alguma coisa, tanto privada quanto pública, onde ela pode estar indo buscar. Qual que é a visão de vocês dois, primeiro o Marcos Silva, depois o Ricardo, com relação ao isolamento? Porque assim, o que eu vejo particularmente foi uma polarização grande, como tudo tem acontecido no Brasil, com relação aos assuntos, e aí essa questão da saúde acabou entrando no meio também dessa situação toda. E a gente está lidando com algo que envolve ciência, envolve um cuidado muito grande, tem vidas sendo ceifadas, né? E mais do que as vidas perdidas, você tem também quem está sob risco, né? As empresas sob risco, as pessoas com emprego sob risco. Fator econômico envolvido, né? Fator econômico, ou até o risco de contágio e ter aquele problemão de ficar, de repente, numa UTI, precisando do respirador, como a gente tem visto aí em outros estados, e é uma realidade que pode vir a acontecer aqui em Mato Grosso do Sul também. A gente não está imune totalmente a isso. Né? Concordo, Danilo. Acho que aqui eu e o Ricardo temos uma sintonia de pensamento em relação ao ambiente que nós estamos. Do fator humano, é imprescindível que as pessoas tomem os protocolos de saúde e levem isso a sério. Nós, enquanto movimento, a gente segue à risca, o Ricardo sabe disso. Todos os nossos atos são constituídos de IPIs, nós estamos sempre munidos de todo o arcabouço necessário legal para saber se a gente está cumprindo a lei. Então, todo o movimento dos Guardiões da Vida é seguindo a legislação vigente, seja municipal, estadual ou federal, e tomando todos os protocolos de segurança para que nem nós possamos contrair o vírus e muito menos transmiti-los. Então, a equipe ela é municiada dessas informações, orientada, tanto para o trabalho a campo, todo ele acompanhado pela Defesa Civil, por órgãos que já estão ambientalizados com essa situação de crise, né, de pandemia, então a gente respeita isso. Uma vez que nós nos deparamos com as pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade, elas reclamam justamente da situação que elas não podem sair de casa. Muitas delas eram trabalhadores informais, né? O Ricardo até viu boa parte de mulheres, aí, mães com vários filhos, que hoje não estão tendo nenhum tipo de renda, porque elas eram diaristas, né, de serviços e estão suspensos justamente por conta da quarentena. Então, é um impacto direto local que ocorre hoje em dia, onde as pessoas que tinham o seu sustento garantido pela prestação de serviços, hoje estão vendo uma situação complicada porque foram suspensos, o comércio está sendo regido por uma legislação específica de quarentena e essas pessoas estão vivendo hoje à margem. Elas estão num estado de vulnerabilidade, talvez temporário, mas dependendo pode se tornar permanente. Então, o que nós promovemos? A integração dessas pessoas com o mercado pós-Covid-19 vai ser de suma importância. Acredito que o papel social dos guardiões vai ser ensinar a pescar a muitos que hoje estão recebendo peixe. Né? De modo geral, hoje nós estamos entregando um kit de socorro, de emergência, mas daqui a pouco o nosso trabalho pode se reverter em reciclagem desses profissionais e prepará-los para a nova inserção numa nova realidade que o mercado vai colocar, que eu acho que aí o Nantes vai falar bem com propriedade sobre isso. Com certeza. A questão do isolamento é que nem a sanidade é loucura, né? Você tem uma linha muito tênue ali que vai para cá ou vai para lá e você tem que trabalhar. Até que ponto é isolar a vida, até que ponto a questão econômica, né? Porque a doença é uma pandemia, de certa forma, nova, né? A gente teve outras, né, pandemias. A própria gripe espanhola, né, ela veio e voltou durante, não sei se todo mundo sabe essa história, mas inclusive veio na época da Primeira Guerra, né? Começou ali, sumiu um tempo, voltou, depois sumiu de novo. Teve 3, né, vindas lá no mundo. Hoje, lógico que você tem a globalização, você tem uma série de coisas que é um pouco diferente. Então está sendo um aprendizado para todo mundo porque a doença é nova. Então até que ponto você mantém isolado, até que ponto você abre e vai fazendo lockdown, porque como a transmissão é muito rápida e muito abrangente,
você também não pode, às vezes, eu imagino, fechar muito, porque corre o risco também dela voltar em outro período. Então, você tem que ir trabalhando ali e acho que as ações que estão sendo feitas, principalmente em controlar o pico para exatamente o nosso sistema de saúde dar conta de atender, né, aquele percentual das pessoas que vão utilizar de dados mais abrangentes, como por exemplo o uso da UTI, que acredito que quem adquire a doença, cerca de 2 a 5% vai precisar de UTI. Então você tem que ir trabalhando ali ao mesmo tempo, mantendo lógico que mantém os níveis de segurança com todo mundo, mas ao mesmo tempo acompanhando esses números. O problema do Brasil foi os testes, né? A gente não consegue testar na quantidade Também que deveria, né? E o prazo para você ter é mais ou menos de 15 dias, né, para onde uma pessoa vai desenvolvendo que vai buscar uma UTI. E a gente está falando de números que são exponenciais. Então, de um dia para o outro começa a aumentar e começa a ter de forma mais exponencial. E ao mesmo tempo é algo muito novo, né? É algo muito novo, então é difícil você falar hoje quem que é o dono da verdade, embora você tenha algumas ações que são feitas fora. E você consegue acompanhar uma realidade cá e ir acompanhando a nossa. Mas eu acho que uma grande lição... Sem tentar, né, quebrar a economia, ao mesmo tempo sem tentar liberar para todo mundo. Então, é um desafio realmente, né, para os nossos governantes. É difícil você julgar, né? Obviamente que muitas vezes as pessoas exageram, né, no que falam, no que se coloca dos dois lados, mas eu creio que ali a gente tem que olhar com um olhar mais técnico. Não sei se você sabe que eu fui fiscal, né, de vigilância sanitária há muito tempo atrás, e na época a gente estudava essas questões relativas, essas questões de pandemia, né, que realmente é uma linha muito tênue ali, que se viesse a pandemia, quais seriam as principais ações que você ia fazer. Uma delas proteger os profissionais de saúde, porque eles são a linha de frente, e se o profissional de saúde ficar com medo e ficar doente, né, isso, de certa forma você prejudica toda a sociedade de maneira geral. Então, você tem que dar o respaldo, você tem que ir acompanhando, e quando a coisa é muito nova, assim, Mato Grosso do Sul acho que é o estado que menos está utilizando, né, UTIs, está usando 2 alguma coisa por cento das nossas UTIs aqui no estado, então isso também é muito bom. O que é isso? Não dá para você afirmar com certeza, né, se foi as medidas de isolamento que foi feito com antecedência aqui, se é uma questão alguns acham que é questão de clima quente e seco, só que você não sabe na verdade, né? Então você tem que ir indo, acompanhando e tentando identificar até ter a certeza de como realmente é a forma de transmissão, a forma de uso desse vírus, exatamente para a gente estar atuando de forma mais assertiva. O Brasil tem problemas crônicos, problemas de longo prazo já, mas que agora, diante desse problema todo da pandemia, exigem respostas rápidas. Vocês trabalham com isso, né? Falam muito disso, estudaram isso. Como fazer para que essa possibilidade se torne uma realidade agora? Já que tem muita gente que não tem tempo para esperar, né? Ou seja, diminuir o tamanho do Estado. Faz horas que precisa. Agora Exatamente. Precisa fazer isso, né? As reformas saíram do papel. Exatamente. A solução para isso é você tirar o poder do Estado, né, deixar com ele o necessário e devolver para o cidadão. Porque enquanto o Estado for grande, for enorme, mais a gente vai continuar refém da burocracia, da estrutura, de uma série de coisas que estão envolto a essa demanda, né? O Estado precisa ter foco. Foco é segurança, é educação, é a saúde, né? Como a gente falou, se ele vem se meter com ser dono de empresa de petróleo, ser dono de posto de gasolina, ser dono de empresa que fabrica até camisinha, a gente não vai ter foco. Então, quando você diminui esse poder do Estado e devolve o poder para quem é devido, que no caso é o cidadão, você começa a focar naquilo que deve. Realmente, o Estado passa a fazer a sua ação primordial, que é trabalhar para o cidadão, e não o contrário que está acontecendo hoje. Isso vem de tempos, não é de agora, né? Isso vem de muitos anos atrás, e todos vêm utilizando da mesma estrutura, né? Tanto os dois lados polarizados que está hoje, mas a grande maioria da população ela não é polarizada. Então isso a gente tem que voltar e corrigir isso no tempo, né? Não vou nem falar voltar como era antes, que acho que nunca foi, né? Sempre a gente teve uma ideia que o Estado tem que ser o paizão, o Estado tem que fazer tudo. A gente precisa de um salvador da pátria, a gente precisa disso, e na verdade não é essa a resposta. O Brasil ele é pobre porque ele tem um Estado muito grande? Exatamente. Ou é o contrário, no caso?
As pessoas acham que o Brasil precisa ter um Estado grande porque ele é pobre. Mas, na verdade, o Brasil é pobre porque ele tem um Estado grande. E as pessoas não conseguem ver isso muito claramente e aí ficamos reféns, né? Pagamos uma alta carga tributária, temos um poder de consumo, um poder aquisitivo que os mesmos 5 mil reais aqui, se fosse num país mais desenvolvido, valeria 10, 15 mil. Por quê? Porque você paga um imposto alto, depois você tem que pagar a saúde privada, você tem que pagar a escola particular de seus filhos, você tem que pagar a segurança, né, que devia ser função do Estado, então você paga tudo em dobro. Então seu poder aquisitivo cai. Então essa falsidade que às vezes as pessoas, ou essa falsa segurança, as pessoas não conseguem enxergar. É que nós somos refém do Estado hoje, tanto dos dois lados, de esquerda e direita. Então quando você fica muito nessa polarização ideológica, você perde o sentido naquele que realmente é onde a gente tem que trabalhar, que é na gestão e na estrutura, diminuir esse poder do Estado e devolver isso para o cidadão brasileiro. Quando a gente faz isso, a gente começa a pegar de volta aquilo que por direito é nosso. E os dois lados têm, tanto o Estado grande do lado, vamos falar das duas polarizações, da esquerda é ruim, né, porque você cria ali grupos, você cria uma estrutura grande, e do outro lado também, que é onde você cai no totalitarismo. Então, quando você diminui qual que é a maneira de você cortar os dois lados? É você exatamente tirar o poder do Estado e devolver para quem é de direito, que no caso é o cidadão. O Marcos até fala muito do propósito do Guardiões da Vida, de não ser apenas estar atuando nessa questão do socorro, né? Só tem como politizar a população mediante a educação, né? E para que as pessoas entendam a importância de uma reforma administrativa, uma reforma tributária, de entender a política sem ser dessa forma binária, né? E muito triste aí que tem sido para o país. Mas como fazer para sofisticar, por exemplo, o debate? Com todo mundo tão à flor da pele, com tanta dificuldade para entender as coisas. Não que hoje seja difícil entender as coisas, é muito mais fácil você pesquisar por conta da internet. Mas a tensão está muito grande, a tensão não favorece, né? Danilo, é importante descentralizar o foco na questão ideológica. Como o Ricardo falou, não podemos ficar no debate entre esquerda e direita ou centro. Eu acho que o debate tem que ser técnico, não tenho convicção. Então, no debate técnico, nós discutimos programas de governo dos estados, dos municípios, né? Que quem faz a política acontecer na ponta são as prefeituras, e que tem o guarda-chuva do governo do estado e da União. Então não adianta a gente discutir políticas públicas sem antes focarmos em aquilo que é constitucional. Então nós falamos de política de Estado e não de governo. Nós não podemos assumir uma bandeira ideológica, seja ela qual for, né? Seja do passado, seja do presente ou mesmo do futuro. Nós temos que trabalhar em cima da Constituição. Quais são os deveres constitucionais que o Estado deve prover para o cidadão? O Ricardo já colocou muito bem. Garantir, assegurar a qualidade da educação, a qualidade da saúde, a qualidade da segurança pública e de todas as áreas afins. Como que a gente consegue isso? Falei anteriormente, através da gestão pública aplicada, através de governança, através de planejamento e de integração com a sociedade. Esse ponto fundamental que você disse, como que a sociedade pode e deve fiscalizar? Participando, né? Então nós temos que ter a participação social como um pilar de sustentação das políticas públicas, através dos conselhos municipais, conselhos de classe, né? O Ricardo é farmacêutico de formação, eu sou administrador. Nós temos conselhos que regulam a nossa atuação profissional, que brigam por nós. Então, uma participação mais ativa. Nós podemos também, junto a organizações não governamentais, como o Observatório Social, por exemplo, é um grande sucesso em todo o país, que é um grupo formado por cidadãos que vai lá, de forma autônoma e independente, fiscaliza, faz perícias, auditoria sobre as contas públicas, sobre fiscalização das licitações, ou na dispensa dessas, como é o caso da pandemia, que o Ricardo bem colocou também, né, na farra das contratações sem licitações. Então, como que a gente faz? A gente tem que engajar. As pessoas precisam, realmente, engajamento é a palavra que você falou, Danilo, é a palavra-chave. A pessoa que tem interesse de ver o progresso do seu município, da sua cidade, do seu bairro, ela precisa acompanhar de perto as contas públicas. Fiscalizar é importante, denunciar se achar alguma ilicitude é mais ainda, ter a coragem. A Constituição assegura que as pessoas devem fazer isso. Nós precisamos colocar isso em pauta. Mas um importante fator é no aspecto de políticas públicas e no aspecto prático. Nós falamos da teoria das GovTechs. O que é GovTech? Seria a infraestrutura de tecnologia e soluções inovadoras que o governo poderia se apropriar para gerar soluções eficazes e efetivas em tempo real. Então a pessoa sem sair de casa, Danilo, ela poderia usufruir de toda a plataforma estatal apenas um clique.
né? Então nós poderíamos estar realmente colocando para as pessoas que estão em casa, cumprindo a quarentena, soluções eficazes, sem que a pessoa tenha que sair de casa, enfrentar fila em bancos, como é o caso que a gente está vendo. Então nós precisamos modernizar, e para isso não é ficar só num discurso demagógico, precisamos investir recurso público, parte daquilo que está sendo arrecadado pelos impostos, destinando isso para as prefeituras, preparando as prefeituras, e as prefeituras que devem fazer isso na ponta, estarem preparadas para levar ao cidadão os serviços públicos municipais, depois o Estado, pelos serviços públicos estaduais e a União, né, através da tecnologia, das plataformas tecnológicas. Isso também serviria para a iniciativa privada. As empresas que estão hoje operando no offline começarem a introduzir seus mecanismos de venda e entrega através do online. Nós até discutimos isso hoje mais cedo. Então, são situações que carecem de uma análise, uma revisão e uma resposta imediata. A tecnologia ela pode e deve levar soluções para as pessoas que realmente estão enfrentando essa crise de pandemia. Eu agradeço a presença de vocês aí, é um assunto que eu acho que quem está do outro lado ouvindo vai se agradar bastante, porque envolve reflexão, a gente tem que encarar essa realidade e refletir ela. E tem aquela famosa frase do ditado chinês, né? Crise e oportunidade, né? Eu acho que a gente tem tanto essa crise como olhar ela e se desesperar e ficar preocupado e achar que está sob risco, ou ver oportunidades nela, oportunidades até que já eram vistas, mas não eram dadas como prioridades, né? E que agora estão aí e que precisam ser adotadas o quanto antes para que vidas sejam preservadas em qualquer aspecto de vida. Né? E toda crise ela tem um começo, um aprendizado e tem um fim também. E acredito que quando terminar esse fim, muita coisa vai mudar, desde a forma de gestão, como a forma de visão de muitos governos em relação a algumas questões, ponto a saúde que a gente vem vendo que vem modificando bastante. Então, de certa forma, no final, vai haver uma mudança muito abrangente, desde forma de trabalho até como forma de agir. O Ricardo está coberto de razão. Eu queria, Danilo, agradecer o espaço. Nós agora, contar aqui inédito, né, Ricardo? Primeira mão, os Guardiões da Vida agora têm um trabalho reconhecido em nível nacional. Nós acabamos de nos associar a uma força chamada União BR, que é um movimento voluntário da sociedade brasileira para fortalecer o combate ao coronavírus no país inteiro. Tá? Então, é um guarda-chuva como nós, só que em amplitude nacional. Ele reúne organizações diversas da sociedade civil, que estão unidas para responder aos nossos desafios coletivos. E nós focamos em soluções concretas e imediatas, de execução simples de alto impacto social. Então, na prática, nós teremos aqui a filial União MS, já em vigor. Gostaríamos, né, Ricardo, aqui em nome da nossa organização, convidar o Jornal O Estado, na pessoa do Dr. Jaime, na sua pessoa, para também estar junto conosco nesse projeto, que visa tão somente levar a comunicação, né, em tempo real para as pessoas que tanto necessitam, quanto aquelas que querem doar. Doação de tempo, doação de utensílios, de donativos. Então é um trabalho de integração. A União BR, por meio da União MS, juntamente com os Guardiões da Vida, são um movimento de caráter permanente, organizado pela própria sociedade civil, em favor das famílias que realmente carecem da nossa atenção e do nosso apoio. Então fica aqui o convite. De forma inédita, exclusiva, estamos passando isso aqui para o Jornal Estado, nesse podcast. E aqueles que tiverem interesse de contactar, né, deixar aqui um contato, que é o 679-9699-6440. Entre em contato, manda o WhatsApp, nós iremos até as pessoas e podemos coletar essas doações e, juntamente com aqueles que também querem ser voluntários, levar até as comunidades que mais carecem. Perfeito, ficamos por aqui. Mais uma edição do Na Pauta em podcast. Lembrando que também temos a versão das entrevistas e vários outros produtos, ou em podcast ou em programas da TV O Estado. Vem aí mais uma edição do Reduto. Acompanhe tudo no www.oestadoonline.com.br e nas nossas redes sociais. Um abraço.